Mateus capítulo 13, vamos lá, todos abrindo as suas Bíblias, aqueles que ainda não abriram. Mateus capítulo 13, versos do 24 ao 30. Mateus capítulo 13, versos 24 ao 30, o tema é a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo. Quem é você nesta parábola? Quem sou eu? Quem somos nós nesta parábola? Portanto, preste bem atenção na leitura da palavra do Senhor nesse instante. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e fez o que, irmãos? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Qual é a resposta? Verso 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Que saímos, ó Deus, daqui com a certeza de que aprendemos um pouco mais de Ti. E vem, Senhor, nos inquietando, vem, Senhor, trabalhando em cada coração, cada vida, cada alma. E muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Transforma, ó Deus, aquilo que precisa ser transformado para a glória do Teu nome. Toma-nos em Tuas mãos, importa que eu diminua sempre e que Tu cresças, porque somente o Senhor, aqui nesse lugar, é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, e todos digam amém. Amados, eu não vou aqui nesse instante explicar o que significa a parábola, que o presbítero Jonas já fez isso na semana passada, espero que todos tenham lembrado. Fez. Explicou o que era parábola, então não vou explicar o que é isso. Eu quero que vocês deixem a sua Bíblia aberta, fiquem atentos com relação àquilo que essa parábola tem a nos ensinar. E para nós, irmãos, que pregamos, essa parábola é uma das mais fáceis de explicar. Por quê? Porque Jesus explicou. É uma parábola que não precisa de muito arrodeio, nem precisa ir viajar muito, é só ler o que Jesus explicou dessa parábola. E como hoje eu tenho pouco tempo, eu vou estar explicando essa parábola, ou pelo menos aplicar essa palavra de acordo com aquilo que Jesus já explicou, para que a gente aprenda um pouquinho dela nessa noite e saia daqui com a certeza, irmãos, de que de fato a palavra de Deus tem tanta coisa, tanta profundidade. Se a gente fosse pelo menos mergulhar nessa parábola, tinha muito o que falar. 25 minutos seria insuficiente para falar de tudo aquilo que ela precisa ser falado. Amém? Você está sossegado? Podemos continuar? Vamos lá. Pastor, o que é que significa essa passagem? O que é que significa essa parábola? Irmãos, é muito fácil. Leia, continue lendo, a partir do verso 36, que o mestre dos mestres, o maior pregador de toda a existência, aquele que conhece todas as coisas, já explicou essa parábola. Amém? Então, é melhor a gente ir para aquele que já explicou. De fato, Jesus explica todas as parábolas, ele explica pelo menos 3, ou na sua totalidade aqui em Mateus. Ele explica a parábola anterior, que é a palavra do semeador, e explica esta parábola, que é do trigo e do joio, e explica depois a parábola da rede. 3 parábolas são explicadas por aquele que a gente não pode ter dúvida alguma. Não é verdade? Então, para melhor entender, e aí eu vou dizer o que Jesus disse aqui e tentar só aplicar essa parábola ao nosso coração nessa noite,
Veja o que ele diz, irmãos, aqui a partir do verso 36. Ele diz assim: então, despedindo as multidões, e aí a gente já percebe que essa parábola do joio, ele explicou para as multidões. Despedindo as multidões, foi Jesus, para onde? Para casa. E chegando-se ele a seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, preste atenção no verso 37. O que semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Quem semeia essa boa semente é o Filho do Homem. O campo, onde é o campo? É o mundo. Geralmente, irmãos, quando a gente escuta essa parábola, a gente acha, ou pelo menos muito tempo se achava, que Jesus estava se referindo na igreja. Também o é. Mas o campo que Jesus fala vai muito além da nossa igreja, das nossas denominações, das denominações da cidade, da denominação do estado, né, do Brasil, do mundo. O que Jesus está explicando é que o reino de Deus é muito maior do que a localidade da nossa igreja. O reino de Deus se expande por todo o mundo. Isso é interessante a gente perceber. O que Jesus está dizendo aqui é muito claro. O campo é o mundo. Onde é que Jesus semeia a boa semente? No mundo. Não é claro? Aí, e o que é a boa semente? Qual é a boa semente? A boa semente aqui, nessa parábola, é o quê? São quem? Os filhos do reino. Quem são os filhos do reino, irmãos? Você é filho do reino ou não? O que é que Jesus está dizendo aqui? Eu sou aquele que semeio a boa semente. Eu semeio os meus filhos por todo o mundo. E é nesse mundo que se conhece quem de fato é joio e quem é trigo. Ora, e ele diz, o joio, quem são o joio então? Se o trigo são os filhos do reino, quem é o joio? Os filhos do maligno. Verso 39, e o inimigo, quem é o inimigo nessa parábola? O inimigo que semeou, que veio ali de madrugada e colocou ali o joio no meio do trigal. Quem foi? O diabo. Então, já que está começando a entender, né, na sua mente, fazendo aí a ilustração, na sua memória, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa, ou seja, a colheita, o que é a colheita então? É a consumação do século. É o fim das eras, é o fim de tudo. Vai ser o momento onde Deus irá colher. Vai colher quem? Seus filhos. Da onde? Todo mundo. Estão entendendo? Vamos lá, devagarzinho chega lá. E aí, irmãos, a Bíblia diz que há também os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os anjos. A imagem é muito clara. Jesus está dizendo, ou você é trigo, ou você é joio. E vai chegar um dia onde tudo estará sendo consumado. Eu vou enviar meus anjos e os anjos vão separar o joio do trigo. Quando ele usa outras ilustrações, ele vai dizer os bodes das ovelhas. Por exemplo, os peixes bons dos peixes maus. Tudo isso aqui está relacionado aqui em Mateus, no capítulo 13. Até aqui tudo bem? Amém? E aí ele continua, verso 40. Pois assim como um joio é colhido e lançado aonde? Assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Porque nem sempre quem tem ouvidos
ouve, ou atenta, ou presta atenção, ou pratica, ou vive o que está no Evangelho. Está claro até aqui? Amém? Pronto, está explicada a parábola. E agora? Agora vamos para a ceia. Não, por enquanto, antes da ceia, meus queridos irmãos, eu quero trazer aqui para o nosso coração algumas aplicações de tudo aquilo que Jesus nos disse nessa noite, para a nossa edificação em nome de Jesus. Portanto, o que precisava ser explicado nessa parábola foi explicado. Quem foi que explicou? Quem? Graças a Deus. Não foi o pastor Júnior, não foi o presbítero Jonas, não foi o presbítero Arnaldo, foi o mestre dos mestres, o pastor dos pastores, explicou. E agora ele diz para mim e para você, agora ouça. Atente. Fique atento para aquilo que significa a aplicabilidade dessa parábola. É interessante, irmãos, porque na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o trigo e o joio são o quê? Quem sabe? São muito parecidos. Em outras palavras, não dá para você distinguir o que é trigo e o que é joio. Até os especialistas se confundem quando é trigo e quando é joio. Somente há um momento só que se pode distinguir um do outro. E que momento é esse? É o momento da maturação, quando o trigo está maduro para a colheita. E nesse momento é que há uma diferença leve entre o que é trigo e o que é joio. A parábola diz que também era costume na época, se o inimigo de alguém, de um fazendeiro, por exemplo, o inimigo dele, se quisesse prejudicar a plantação do outro, ele ia nas escondidas e lançava joio no meio do trigal. E aí ele prejudicava a plantação do outro. Olha que coração, né? Para prejudicar o outro, eu vou espalhar joio no meio desse trigal, porque aí ele vai ter trabalho para colher, e aí ele vai ver o prejuízo que ele vai levar. Tudo isso que Jesus falou aqui, acontecia de fato no passado. Está claro, irmãos? E também é importante lembrar que o inimigo das nossas almas, e a Bíblia diz que quem é que foi que semeou de madrugada? Quem foi que semeou? O diabo. O diabo, ele é especialista em imitar. Ou seja, tem o trigo do Senhor, mas ele gosta de colocar no meio do trigo algo que é parecido com o trigo, mas não é trigo. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o diabo é tão sagaz que ele até produz falsos crentes. 2 Coríntios 11, 26. Ele é especialista porque ele é também o propagador de falso evangelho, como diz Gálatas 1, versos 6 ao 9. Ele é tão falsificador que ele também propaga uma falsa justificação. Não dá tempo para a gente falar sobre isso, vou apenas dar as referências, em caso você ler, Romanos 10, verso 1 ao 3. Ele é tão falso e tão falsificador que ele tem até uma igreja falsa. Você já sabia que existe até no Brasil a igreja do diabo? Já viram isso ou não? Está aí, no Rio de Janeiro tem. Já está para ser inaugurada uma agora, recentemente. No Recife tem. Vários lugares já tem uma igreja do diabo, porque o diabo ele é imitador, muitas vezes, das coisas de Deus. Apocalipse 2, verso 9 fala sobre isso. E também, por incrível que pareça, o diabo é tão imitador que o diabo até levanta falsos cristos e falsos profetas para propagar um falso evangelho que produz falsos crentes. Isso é o que a gente poderia dizer que de fato é o joio que o diabo tem levantado, não apenas dentro da igreja, mas também fora da igreja. O que é que a gente quer dizer com isso? Preste bem atenção. Que de fato, irmãos, existem algumas lições dessa parábola que eu quero que você guarde no seu coração. Diga amém. Quer que eu diga agora quais são as lições? Então preste atenção. Qual é a primeira lição dessa parábola? Aqui que a gente poderia aplicar para o meio para o seu coração.
Primeira lição, irmãos amados, é que verdadeiros e falsos cristãos vão viver juntos em todo lugar até a ceifa do Senhor. Em outras palavras, o que é que está dizendo aqui? Não há o que fazer, porque verdadeiros e falsos cristãos vão conviver, porque a Bíblia diz que eles vão crescer o quê? Juntos. Percebe isso? Eles vão crescer juntos. E a Bíblia diz uma coisa interessante. O campo, é onde o campo? Onde é o campo? No mundo. O que Jesus está dizendo, irmãos, preste bem atenção, é que existem, pode ter certeza disso, existem joio em todo lugar. Existe joio aqui na primeira igreja congregacional? O que é que vocês acham? Existe joio na Assembleia de Deus ou não? Não tem não, só aqui que tem. Existe joio no seu trabalho? Tem lá no seu trabalho também ou não? Existe joio na sua família? Será que na sua família tem gente que é joio? Não sei na de vocês, mas na minha tem. Será que na sua faculdade, será que na sua escola tem joio lá também misturado? Porque tira essa visão de que joio só existe dentro da igreja. Não, joio existe em todo lugar. Muitas vezes se engana com isso. Tem gente, irmãos, que é joio. Onde quer que você vá, vai crescer junto com você, vai lhe fazer raiva, não vai mudar. Se mudar, amém. Mas tem muitos que não mudam. É joio na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Tem gente que é joio. Amém? Segunda aplicação desse texto. O problema é que não podemos distinguir a olho nu quem é quem. Percebe isso? Nós não podemos distinguir quem de fato é quem. Eu não posso chegar e dizer, olha, aquele meu primo, ou aquela minha tia, ou aquele meu irmão, ou aquela pessoa dentro da igreja, aquilo é um joio. Não, não faça isso. Porque só quem pode fazer isso é aquele que conhece todo o coração, que conhece o âmago do nosso ser, é aquele que sabe se de fato somos joios ou somos trigo. A gente falava um pouquinho hoje de manhã sobre isso. O grande problema, irmãos, é que nós, se não tivermos cuidado, se não vigiarmos, a nossa tendência é sempre julgar. Eu vejo o irmãozinho que de repente tem um comportamento que Deus ainda não trabalhou com ele, e eu acho que aquela pessoa, por determinado comportamento, é um joio. Mas a pergunta é, será que é? Será que eu sei distinguir quem é quem? Muitas vezes aquele que parece que é trigo é joio. Entendeu? E às vezes aquele que parece que é joio é um trigo. Está mal trabalhado, entendeu? Está mal cuidado, está meio lá, meio cá, mas é trigo. A pergunta é, eu posso julgar quem é trigo e quem é joio? Posso, irmãos? Não. Quem é que julga? Quem é que julga? Jesus. Não podemos distinguir a olho nu quem é quem. São parecidos em aparência, mas não são na essência. Essa é a questão. Qual é a essência do joio? E qual é a essência do trigo? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas em uma terceira lição, que eu quero que você guarde, é a seguinte. Preste bem atenção. Portanto, quando você olha para o seu irmão, olha para a sua família, olha para os seus amigos da escola, olha para os seus amigos do trabalho, preste bem atenção nisso. Todo julgamento humano corre o risco de falhar. Todo julgamento humano corre o risco de falhar. Verso 29 diz assim, olha. Quando eles perguntaram no verso 28, queremos que vamos e arranquemos o joio, o que é que o Senhor diz? Não, replicou ele. Por quê? Para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. São muito parecidos. São parecidos demais. Não é? Portanto, irmãos, o que a gente aprende também é que muitas vezes nós, por exemplo, como pastores oficiais, tenhamos muito cuidado
às vezes até mesmo a aplicar a disciplina eclesiástica, porque eu creio firmemente que a disciplina eclesiástica é para os descarados. Mas para os arrependidos, a gente tem que exercer muita graça, muita misericórdia e muito amor. Concorda comigo? Amém ou não? O cara que é descarado, aí sim, né? Disciplina, correção, porque é também uma obrigação da igreja assim fazer. Mas para quem está arrependido, para quem muitas vezes falha, para quem quer consertar, para quem quer mudar de vida, tenhamos mais graça, mais amor e mais misericórdia. É assim que Deus nos ensina na sua palavra. A quarta lição é a seguinte: quer queiramos, quer não, quer o tempo fique bom ou fique melhor ou pior, quer as coisas mudem de um dia para outro ou não, quer que as coisas piorem ou melhorem, quer que venha um avivamento ou não, a grande questão final desse texto é a seguinte, irmãos: não se enganem, porque vai chegar o dia que a colheita de Deus vai ser feita. Vai chegar o dia do juízo de Deus. Vai chegar o dia do grande dia do julgamento do Senhor. Muitas vezes nós vivemos como se esse dia nunca fosse chegar. Muitas vezes nós negligenciamos as coisas de Deus, porque muitas vezes a gente acha, não, isso nunca vai acontecer. Talvez você que está também nos escutando pela internet também pense nisso. Eu vou deixar para amanhã, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo de vida. Tenham cuidado. Tem uma frase muito interessante, que se não me engano é de Spurgeon, que ele diz o seguinte: o cemitério está cheio de gente que disse, amanhã eu me converto. Né? Exatamente. Amanhã eu mudo. Amanhã eu tomo uma decisão. Amanhã eu faço isso. Eu sou muito novo. Amanhã. E fica sempre colocando para amanhã. O dia do juízo vai chegar para todos nós. Já está determinado. Vai acontecer. E ninguém pode mudar isso. Porque está debaixo da soberana vontade de Deus. Haverá esse dia. Capítulo 13, aqui no verso 30, o que é que diz? Verso 30, diz assim: deixai-os crescer juntos. Vão crescer juntos. Até quando? Até quando, irmão? Até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser o quê? Para ser o quê? Queimado. Vai para o fogo. Meu irmão, isso é uma advertência muito forte, muito importante, e não se tem pregado muito sobre isso. Porque hoje em dia as pessoas querem saber só do aqui e do agora. Do que eu tenho que prosperar, do que eu tenho que ganhar, do que eu tenho que conquistar, que de fato ser abençoado por Deus é ter posses. É juntar. Aí Jesus diz: de que adianta você ganhar o mundo inteiro? E o que aconteceu aqui depois? Perder a sua alma. Estou terminando. Diga amém. Passa ligeiro. Meus queridos, prestem bem atenção. Tá, pastor, eu entendi. Então, para concluir, como é que a gente pode conhecer, mesmo que a gente não conheça a olhos nus, será que a Bíblia nos dá pelo menos algumas pistas de como a gente pudesse, não para julgar, não para distinguir, porque quem vai fazer isso é o Senhor, mas pelo menos pensar, será que isso aí não é característica de joio? E aí eu tenho 1 minuto para terminar. A Bíblia diz, no verso 28, que há uma forma, não para você ser o julgador, que quem é o julgador é o Senhor, mas que você possa entender e fazer isso para o seu coração. Como é que eu posso entender? Sabe o que é que diz aqui? Aqui no verso 28, verso 27, 28 diz assim: então vindo o servo dos donos da casa, lhe diz: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio?
Como é que eu posso entender quem é joio, por exemplo, e quem é trigo? Pelos frutos. Diz que eles vão ser colhidos quando? Quando eles estivessem maduros. Diga amém. Maduros. Por que isso? Olha que coisa interessante. Porque o fruto maduro do trigo faz bem para nós. Mas o fruto maduro do joio, disse certo estudioso, Champlin, para melhor ser mais específico, ele diz que o joio tem uma pequena semente que, quando é esmagada, se transforma em farinha, e essa farinha é uma farinha venenosa. Veja a diferença. O trigo produz farinha que nos faz bem. O joio produz farinha que nos faz mal. É veneno. Pastor, como é isso? Muito simples, irmãos. Aquela pessoa que tem um coração bondoso, que faz bem, que é misericordioso, que é amoroso, que é perdoador, que é a pessoa, como diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, aquela pessoa que produz paz, pode ter certeza, ou pelo menos ter essa impressão de que ali de fato é um trigo de Deus. Mas quando a pessoa é má, coração raivoso, tem gente que só gosta de briga, de discussão, de intriga, tem pessoas assim ou não? Não consegue viver em paz, aquela pessoa que só propaga o mal, aquela pessoa que é veneno na vida do outro, essa pessoa tem muita probabilidade de ser um joio, dentro da igreja e fora da igreja. Portanto, trigo, olha uma coisa interessante também que eu vi, não sei se é verdade, mas pelo menos na pesquisa não vi nada contra isso. Olha que coisa interessante, outra característica, que o trigo, quando ele vai ficando maduro, as espigas vão se inclinando. O joio, como não tem muita semente, ele continua ereto. E alguém disse uma coisa interessante, sabe o que é que a gente entende também? É que quanto mais a maturidade vai chegando, mais a gente se torna mais humilde. A gente se torna menos arrogante. Quanto mais vai ficando velho, a gente deixa algumas besteiras para lá. É assim ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Quanto mais a maturidade chega na nossa vida, a gente começa a brigar por menos coisa. Ou pelo menos por aquelas que realmente, né, tinham algum valor dentro do reino. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que o trigo, ele tem a humildade de reconhecer, de se inclinar e não ter aquela postura sempre ereta, melhor do que os outros, soberba, vaidosa, farisaica, como Jonas pregou. Esse é o joio. Gente arrogante, gente que quer ser melhor do que os outros, gente que sempre está em pé e nunca se inclina, nunca abraça, nunca beija, nunca mostra humildade, nunca reconhece que de fato é um publicano, miserável, pecador. Pessoas assim têm grande probabilidade de serem joio no meio do trigo. Portanto, cuidado. Tenha muito cuidado para você não proclamar joios como trigo, porque só Deus é que conhece o coração. Curva sua cabeça e vamos orar. Passei só um pouquinho do que eu terminei. Você entendeu a palavra nessa noite? Cuidado com a arrogância. Cuidado se você acha que é alguma coisa. Não, se incline, sirva, ame, perdoe, use misericórdia, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é para aqueles que promovem a paz. Pai, tem misericórdia em nossas vidas, Senhor. Damos-te graça, ó Deus, por essa breve reflexão da Tua palavra. Toma, Deus, cada um aqui em Tuas mãos e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a reconhecer, ó Pai amado, que precisamos ser trigo na Tua casa, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que venhamos a estar, que as pessoas vejam em nós e que o fruto que saia de nós sejam frutos da bênção, da paz, do amor e da misericórdia. Assim como um trigo produz a farinha boa, que produz o pão, que alimenta a alma do faminto, assim sejamos, Senhor, em qualquer ambiente que nós estivermos. Que as pessoas, ó Deus, se sintam animadas, alimentadas pelas palavras que saem da nossa boca. Que não sejamos, ó Deus, como um joio, cuja palavra é veneno, cuja palavra é maldição,
cuja língua é de serpente. Tem misericórdia, ó Deus, de pessoas assim que muitas vezes estão dentro da igreja, estão na nossa família, estão no nosso trabalho, estão pelo mundo, semeadas pelo inferno. Ó Deus, também tem misericórdia dessas pessoas, e que no poder do Evangelho elas possam se converter para a glória do Teu nome. Porque só quem pode transformar o joio em trigo é o Senhor poderoso, é o Senhor Salvador, é aquele que transforma o coração de pedra em coração de carne. Só o Senhor pode transformar joio em trigo. Portanto, você que acha que é joio, se arrependa, porque ainda há tempo de transformação na sua vida. É assim que nós te rogamos, com corações gratos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.